Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que alegria estar aqui mais uma vez para meditarmos juntos sobre a Santa Palavra de Deus. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia e a lição que nós estaremos meditando hoje é a lição de número 11, o reinado de Ezequias. Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus do Belém, aqui em São Paulo. Os meus pastores são o pastor José Wellington, também o pastor José Wellington Júnior e o pastor na congregação aonde estou, de Vila Fátima, que é o pastor Leslier Marinhos. Sou professor de escola bíblica dominical e também professor de teologia voluntário da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, e hoje estaremos aprendendo sobre reforma espiritual, que é uma reorganização prática e efetiva da vida espiritual, abrangendo a igreja individual e coletiva. E também sobre o avivamento espiritual, que é tornar a vida aquele que está morto espiritualmente. E sobre despertamento espiritual, que é a ação de acordar os dormentes espirituais ou os mortos espirituais. Você veja como esta lição ela é importante para os dias de hoje. Fica até o final, porque tem muito conteúdo para você. Procure assistir 2 ou 3 vezes, ou quantas vezes forem necessário, para absorver bem o conteúdo da lição. E também te convido a se inscrever no canal, deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo e a compartilhar com a sua igreja. Estas ações ajudam ao crescimento do canal e você estará ajudando outras pessoas que são interessadas neste mesmo conteúdo. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família e uma ótima aula para você. Lição 11. O reinado de Ezequias. O justo reinado de Ezequias. O rei Ezequias foi um rei reformista. E de acordo com o pastor Clayton Pomerene, Ezequias foi um agente da renovação espiritual em Jerusalém. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas a fazer uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança com Deus para mudar o comportamento e a espiritualidade do povo. Ele determinou que os altares pagãos deveriam ser destruídos. Ele ainda fez com que o templo fosse reaberto para a população. Ele determinou que as ofertas e sacrifícios voltariam a ser realizados. Também o rei Ezequias permitiu que o serviço dos sacerdotes e levitas voltassem a existir. Também o rei Ezequias promoveu o retorno da celebração da Páscoa. A Bíblia diz acerca do rei Ezequias: porque se chegou ao Senhor, não se apartou após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 2 Reis, capítulo 18, versículo 6. O rei Ezequias, ele tinha um coração voltado a fazer a vontade de Deus. O rei Ezequias tinha um coração quebrantado. Por isso, teve sucesso na reforma espiritual. Todos nós, se fizermos a mesma coisa, teremos o mesmo sucesso do rei Ezequias. A purificação dos lugares sagrados. Os sacerdotes e levitas se reuniram ao rei Ezequias para purificar e santificar a casa do Senhor. Limpar o templo jogando fora as coisas impuras, significando que o templo ficou pronto para receber a adoração e o serviço a Jeová, o Deus Todo-Poderoso. A adoração nacional. Determinou que os maiorais da cidade deveriam estar na casa do Senhor. Os sacrifícios foram oferecidos para todo Israel. Nesta ocasião, o rei, os seus assessores, toda a congregação se prostraram diante do Senhor. E foi celebrada a festa da Páscoa, que há muito não se realizava. Todos foram convidados. As tribos separatistas do norte de Israel foram convidadas. O rei Ezequias, os sacerdotes, os levitas, oraram para a cura e santificação do povo. A convocação do rei Ezequias para o avivamento. Essa convocação impactou até o temor espiritual, o fervor espiritual, o amor nos corações do povo. O povo, ao voltar para casa, saiu quebrando os ídolos e rompendo com a idolatria. Mas, como nem tudo são flores, tem espinhos também, Senaqueribe invade Judá.
as ameaças de Senaqueribe. De conformidade com o pastor Clayton Pomerene, o Império Assírio estava em franco crescimento. Já havia vencido várias nações do Oriente Médio. Israel, do Reino do Norte, já havia sido levado para o cativeiro assírio. Agora a Síria resolveu invadir Judá, o Reino do Sul. O exército assírio cercou e sitiou Judá, intimidou e difamou o rei Ezequias e afrontou a grandeza do Senhor Jeová, o Deus de Judá. Diante de todo o povo, ele disse todas as injúrias em hebraico. Isto abalou a moral e todos, e impôs medo e desespero no rei e em toda a nação. O temor do rei Ezequias. O apavoramento e medo do rei e a nação levou o rei a consultar o profeta Isaías. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias, ele rasgou as suas vestes, e se cobriu de saco e de pano grosseiro, e entrou na casa do Senhor para orar. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, ao profeta Isaías, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar. Com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei, Ezequias, vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Está em Isaías capítulo 37, do versículo 1 ao 7. Com todo avivamento e obediência do rei e da nação a Deus, agora a nação estava sendo afrontada e provada. Porém o Senhor Jeová não os desampararia, mas os protegeria do mal que estava chegando. Assim o Senhor Deus trabalha até hoje. Apesar de nós sermos obedientes e fiéis à palavra do Senhor, vez ou outra, as provações, as lutas e os problemas nos afrontarão. Porém, nós devemos fazer como o rei Ezequias, nos prostrarmos diante da presença do Senhor e colocarmos nossos problemas aos pés do Senhor Jesus Cristo, confiar e ter fé que em nome de Jesus nós teremos a vitória. A oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. O pastor Clayton Pomerene ainda nos informa: o rei assírio envia cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. Está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 17 e 18. O rei Ezequias apresentou estas cartas ao Senhor Jeová, Deus de Judá. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Isaías capítulo 37 e versículo 14. Nessa oração, o rei Ezequias agradeceu a Deus e reconheceu a soberania de Deus. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Isaías 37, 16. O rei Ezequias apresentou as afrontas do rei da Assíria diante de Jeová. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, ao Senhor nosso Deus,
livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Está em Isaías 37, 12 e 20. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei, pois o Senhor ouviu as orações a respeito de Senaqueribe. Assim o rei Ezequias e a nação judaica receberam o livramento do Senhor. Foi enviado por Deus um anjo do Senhor que feriu a 185 mil assírios. Senaqueribe, por fim, foi morto por seus 2 filhos, quando adorava o seu falso Deus na Assíria. Nós podemos ver, neste episódio, que Deus deu a vitória a Ezequias e à nação de Israel, porque eles foram humildes. Eles foram procurar o homem de Deus, o profeta Isaías, e eles se humilharam diante de Deus, e assim eles receberam a vitória. Da mesma forma, nos dias de hoje, quando nós temos lutas, problemas, dificuldades, nós devemos ter um coração contrito, humilde e buscar a presença do Senhor, e entregar as nossas lutas, provas e dificuldades nas mãos do Senhor, e certamente teremos vitória. A reforma de Ezequias. O pastor Milton Andrade nos fala algo muito importante sobre a reforma espiritual. Muito se fala hoje em reforma e reavivamento na igreja. Essa é a nossa mais urgente mensagem. Mas o que significa verdadeiramente essa reforma? Existe algum modelo bíblico que nos ensina a praticá-la? Que princípios envolvidos no texto bíblico podem ser aplicados nos dias de hoje? Em 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 ao 31, nos traz 8 princípios fantásticos a respeito da tão sonhada e necessária reforma espiritual. Se esses princípios forem devidamente incorporados em nossa vida pessoal e coletiva, teremos oportunidade de experimentar o refrigério do Espírito Santo, o reavivamento da verdadeira piedade. E de acordo com o pastor Milton Andrade, o texto fala a respeito da reforma espiritual executada pelo rei Ezequias. Quem foi esse rei? Ezequias era filho de Acais, um dos piores reis que o reino do sul, Judá, teve. O reino de Acais foi tão terrível que o cronista não achou nenhuma qualidade para elogiar este rei. Ele seguiu os passos do seu pai, Jeroboão, idólatra. Teve a resolução maligna de queimar os seus próprios filhos a deuses pagãos, por isso ele era um filho de Belial. Ao contrário do seu pai Acaz, Ezequias seguiu os passos do seu pai, Davi. Fez o que era reto ao Senhor. Ele promoveu o verdadeiro culto em Israel. Ele consultava constantemente ao Senhor. Antes de tomar alguma decisão, essa era uma grande virtude espiritual de Davi. Este relacionamento pai-filho, podemos extrair uma grande lição. Não importa quem são os nossos pais, ou a forma como fomos criados. Quem determina o nosso destino e caráter somos nós mesmos. Somos frutos das nossas próprias escolhas. Parece que Ezequias seguiu o melhor caminho. Ele escolheu a vida. O mais curioso ainda é que o filho de Ezequias foi o famoso rei Manassés, rei ímpio e perverso, que também queimou os seus próprios filhos no vale de Rinom. Dentro desta genealogia, Ezequias foi um recheio positivo dentro de 2 personagens maquiavélicos da história de Judá. Conforme o pastor Milton Andrade, Ezequias não apenas abriu as portas do templo, ele removeu as impurezas que estavam ali. Os líderes de Judá haviam levado todo tipo de ídolos e práticas imundas para dentro do templo. Um lugar que deveria ser separado para fins puros e santos. Até imoralidade sexual e depravação tiveram espaço ali. Ezequias agora faz uma faxina espiritual. Retira tudo aquilo que promovia um sincretismo religioso vil e maligno dentro do povo de Deus. Esse é o primeiro passo para a verdadeira reforma espiritual em nossos dias, exatamente nos dias de hoje. Remover do nosso coração, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos e mãos, tudo aquilo que mina e destrói a verdadeira comunhão com Deus. Precisamos abandonar o egoísmo, o orgulho, a soberba,
a ganância, a sexualidade depravada, inveja e muitos outros maus traços de caráter. E só para adiantar para você, pelas nossas próprias forças, não conseguiremos remover esses vícios do coração. Precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus, para que queime e destrua toda a escória de pecado que existe nos lugares mais recônditos, escondidos do nosso coração. Reforma implica em promover um culto e liturgia que honre a Deus. A instituição da música e dos líderes de louvor no templo vieram segundo o mandado do Senhor. Além disso, o texto nos informa que eles faziam isso em honra ao Senhor. Portanto, a ideia de fazer música na igreja não foi originada por mentes humanas, mas sim pela mente infinita de Deus. Ele é que é o criador da música. E as Sagradas Escrituras nos informam ainda qual é o objetivo dela. O objetivo da música na casa do Senhor é honrar ao Senhor. Qualquer ministério de música que possui um fim em si mesmo e não procura honrar ao Senhor, acima de tudo, está indo de encontro ao verdadeiro propósito instituído por Deus. Além destas importantes informações, a Bíblia nos afirma ainda que os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Ou seja, os músicos, os ministros de música, buscaram mais ao Senhor do que os próprios sacerdotes, que deveriam dar o exemplo. Isto mostra a necessidade de todos se santificarem perante o Senhor. Ainda nos afirma o pastor Milton Andrade, reforma implica em organização. Ezequias organizou o turno dos sacerdotes e levitas, aplicou devidamente os dízimos e recolheu fielmente as ofertas. Não existe reforma espiritual sem organização, sem planejamento, sem o uso correto do tempo e dos recursos financeiros da igreja e humanos também. O nosso Deus, Ele é um Deus de organização. Ele quer ver os lares organizados. Ele quer ver as mentes organizadas. Ele quer ver as instituições evangélicas cristãs organizadas, igrejas organizadas, liturgias organizadas, ministérios organizados, qual uma engrenagem que funciona num sincronismo perfeito. As instituições da igreja devem coexistir tanto a nível local como geral. Então nós vemos a partir daí que o rei Ezequias, ele limpou o templo. E hoje o templo espiritual somos nós mesmos. O apóstolo Paulo diz isso. E ele nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo. Então este templo, onde habita o Espírito Santo, tem que estar limpo e purificado e santificado, para que ele sirva para honrar a Deus, glorificar a Deus e exaltar o Senhor. E a liturgia do culto, nós devemos tomar cuidado com os cânticos e com a música que é entoada dentro da igreja, porque Deus também se preocupa com o ministério de louvor. E no caso, os sacerdotes não se santificaram tão prontamente como os levitas. Isto vem nos dar exemplo que aqueles que são os líderes na igreja devem se preparar e se santificar primeiramente do que os membros. Tem que estar pronto antes dos membros, como modelos, como exemplos, e se santifiquem também perante o Senhor. A reforma espiritual deve promover a unidade, dando-lhes um só coração. Tem gente que busca a reforma sozinho, quer o poder somente para si, não se importa com os outros e com o que os outros pensam. Mas a reforma possui uma face coletiva. Ela deve contagiar o próximo e promover a unidade de pensamento e de sentimento. Esse era o sonho do apóstolo Paulo para os filipenses em sua Epístola da Alegria. Seria tão bom se a igreja buscasse a reforma espiritual, visando a unidade em amor do corpo de Cristo. Esse é o vínculo que deve reger os nossos relacionamentos. Na reforma verdadeira, Cristo está no centro da vida e da pregação. Ezequias mandou que o povo de Judá celebrasse novamente a festa da Páscoa, que há muito não se celebrava. Eles imolaram o Cordeiro Pascal, que era o símbolo da redenção e libertação em Cristo Jesus.
A tônica da reforma é a justificação pela fé. Lembremos que a salvação não é uma reforma de fora para dentro, mas de dentro para fora, que vem primeiramente do coração. Muitos hoje buscam uma reforma apenas exterior. A reforma começa de dentro para fora. Eles se esquecem de buscar e exaltar a Cristo em sua vida. Preocupam-se com a letra da lei e não com a espiritualidade da lei. Você não acha que deveríamos colocar novamente a Cristo como foco de nossa reforma espiritual? Você não crê que a mensagem da justificação pela fé está intrinsecamente ligada à mensagem da santificação? Então, por que costumeiramente desassociamos uma da outra em nossa vida? Por que queremos buscar a santificação sem o constante depender de Cristo? Precisamos fazer como Ezequias, relembrarmos que sem o sacrifício vicário, substitutivo de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que vive e reina para sempre, não existe reforma espiritual. A reforma espiritual, ela gera oposição em alguns. Muitos riram e zombaram ao saberem que Ezequias queria promover novamente a Páscoa. Está em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 10. Para alguns, querer mudar de vida e atitudes é algo quase impossível, pois irá gerar grande oposição ou ridicularização por parte de muitos e até mesmo dos familiares. Mas não existe outro caminho. Quem quiser experimentar a reforma espiritual deverá estar preparado para críticas. Continuando com o pastor Hamilton Andrade, a oração intercessória é indispensável na reforma espiritual. Deus age quando oramos pelos outros, da mesma forma como ocorreu com Salomão e Daniel. Deus ouviu as orações de Ezequias em favor do seu povo. Que exemplo para nós nos dias de hoje! Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, está em Tiago 5,16. O resultado da reforma espiritual é a pregação do Evangelho. Depois de enviar cartas, correios para o grande ajuntamento em Jerusalém, vieram muitos estrangeiros. Esse é o objetivo da reforma espiritual, pessoal e coletiva, a pregação das boas novas da salvação. Certa vez, acharam escrito no diário de um pastor a seguinte oração: Senhor, reaviva a tua igreja, mas comece comigo. Precisamos fazer essa mesma oração nos dias de hoje. Precisamos aplicar esses princípios em nossa vida para que alcancemos a verdadeira reforma e reavivamento que tanto necessitamos para o nosso tempo. Se quisermos ver Jesus voltando em nossa geração, aí sim receberemos o refrigério da chuva seródia do Espírito Santo em nossos corações. Eu quero trazer para você o comentário de uma revista da Escola Dominical, Movimento Pentecostal, As Doutrinas da Nossa Fé. E o comentarista é o pastor Helenay Cabral, da lição 13, Aviva o Senhor a tua obra. O texto áureo desta lição bíblica diz o seguinte: Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Está em Isaías capítulo 44, versículo 3. E a verdade prática desta lição dizia o seguinte: o avivamento só é possível quando a Igreja de Cristo se volta ao estudo sistemático e à obediência incondicional da Bíblia Sagrada. Pois bem, o subtítulo diz o seguinte: é tempo de buscar a face de Deus, buscando e conhecendo a Deus. Muitos, por estarem interessados apenas em milagres, curas e prosperidade material, já não buscam a Deus pelo que Ele é. Na verdade, não querem conhecer a Deus, mas somente barganhar com o Senhor. A Bíblia, contudo, através do profeta Oséias, ensina-nos que devemos agir piedosamente. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Está em Oséias capítulo 6, versículo 3. Que possamos ter fome e sede de Deus. Se nos achegarmos a Ele, certamente Ele a nós se achegará. Tiago 4,8, Salmo 24, de 3 a 6. Consagrando-se, entregando-se a Deus. Vivemos num mundo
onde as riquezas são cultuadas como se fossem mais importantes do que aquele que é dono do ouro e da prata, como diz Ageu 2:8, que é o próprio Deus. Devemos entender, porém, que Deus não está interessado em nossos bens, mas em que atendamos pronta e plenamente as reivindicações de sua palavra, como Miqueias 6:6. Ele demanda que nos santifiquemos e nos consagremos integralmente a Ele, porque dele somos, como Levítico 20, versículo 26. Não nos conformemos, pois, nem com a vida, nem com o modo de pensar deste mundo, conforme Paulo disse em Romanos 12:2. Dediquemo-nos à oração, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para continuarmos como sal da terra, luz do mundo que jaz no maligno. E conclui o pastor Elanai Cabral a respeito do avivamento espiritual, confessando e abandonando os pecados. Mostra-nos a Bíblia que os avivamentos experimentados pelo povo de Deus foram marcados por contrição, confissão e abandono de pecado, e principalmente pela volta à palavra de Deus. Sem corações contritos e quebrantados, não há avivamento espiritual. Deus revela-se compassivo e misericordioso com aqueles que o buscam e arrependem-se dos seus pecados e iniquidades. A exemplo de Abacuque, clamemos por um avivamento espiritual. Que o nosso clamor seja uníssono. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Sim, aviva, Senhor, a tua obra. Amém. Nós vemos neste texto aqui que ele concorda com a reforma espiritual de Ezequias. A reforma espiritual, ela é um avivamento espiritual, ela é um despertamento espiritual para trazer à vida aqueles que estão mortos espiritualmente. Então nós necessitamos clamar como o profeta Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nós necessitamos de um avivamento espiritual para que nós possamos aguardar a vinda de Jesus. Agora nós vamos comentar um pouquinho sobre a lição 2 de uma revista de escola dominical que falava sobre o avivamento contínuo da igreja e tinha por título As Doutrinas Bíblicas Pentecostais, e o comentarista era o pastor Antônio Gilberto, já falecido no Senhor. O texto áureo dizia o seguinte: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29 e 13. A verdade prática desta lição, ela dizia o seguinte: avivamento espiritual é uma intervenção divina na vida da igreja, onde e quando Deus quer, em resposta ao clamor do seu povo. Continuando nesta lição, no subtítulo 5, dizia o seguinte: características de um real avivamento. O avivamento espiritual de que precisamos, como no princípio, tem como características as seguintes expressões: contrição total pelo Espírito Santo. É nesse contexto espiritual que o avivamento se instala e o Espírito assume a primazia e predomina. Amplo perdão e reconciliação. No primeiro avivamento da igreja, a Bíblia diz: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Fala da unidade da igreja. Ainda conforme o pastor Antônio Gilberto nos diz, santidade de vida dentro e fora da igreja. Se um avivamento não resultar nessa mudança de vida, tudo não passará de mero entusiasmo, artificialismo e emocionalismo. Não é isso que nós queremos para a igreja de hoje, mas um avivamento sincero e verdadeiro. E ainda, renovação espiritual, batismo com o Espírito Santo acompanhado de línguas estranhas e manifestação dos dons espirituais. Segundo o modelo da palavra de Deus em Salmo 119, versículo 25, sem inovações descabidas, distorções ou manipulação humana, amor, zelo e frequência à casa do Senhor. A casa de Deus vem sofrendo por falta de avivamento espiritual dos que são frequentadores dela. Quando ou em que situação a igreja carece de um avivamento do Espírito? De certo, quando nela prevalecer o comodismo, a indiferença, como disse o profeta Ezequiel em 37:9, a sonolência espiritual, como diz Paulo em Efésios 5:14,
a insensibilidade, Colossenses 4,17, o secularismo, Romanos 12,2, e quando passa somente a defender-se do mal, em vez de atacar o mal. Não queres hoje mesmo ser renovado pelo Espírito Santo? Essa pergunta é feita pelo pastor Antônio Gilberto. Antônio destaca aqui alguns pontos importantes para um avivamento espiritual: a reverência na casa do Senhor, a santidade de vida dentro da casa do Senhor e fora da casa do Senhor, o temor de Deus, a humilhação total e a rendição ao Espírito Santo de Deus. Isto é necessário para que aconteça um avivamento espiritual verdadeiro em nossas vidas. E não se esquecemos que a insolência, a indiferença, a mornidão espiritual também pode impedir a operação do Espírito Santo em nossas vidas. O pastor Claudionor Correia de Andrade nos disse o seguinte, no seu escrito sobre Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento, editado pela editora CPAD em 2004, as características do verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele tem a Bíblia Sagrada como a inspirada, infalível, inerrante e completa palavra de Deus. O verdadeiro avivamento, ele não admite qualquer outra revelação que venha contrariar as Sagradas Escrituras, pois estas são soberanas e irrecorríveis. O verdadeiro avivamento, ele prima pela ortodoxia bíblica e pela sã doutrina. O verdadeiro avivamento, ele é espiritual, mas não admite o misticismo herético e apóstata, que sob a capa da humildade busca desviar os fiéis das recomendações dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento. O verdadeiro avivamento, ele prega o evangelho completo de nosso Senhor, anunciando que Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura os enfermos, opera maravilhas e que em breve haverá de nos buscar, a fim de que estejamos para sempre ao lado do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro avivamento enfatiza a salvação pela graça, através do sacrifício vicário do Filho de Deus. E de conformidade com o pastor Claudionor Correia de Andrade, nós podemos aprender o seguinte: o verdadeiro avivamento, ele é pentecostal. Ele realça a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais no meio do povo de Deus. O verdadeiro avivamento tem um firme propósito com o imperioso ide de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não poupa recursos humanos e financeiros na evangelização local, nacional e transcultural. O verdadeiro avivamento, ele acredita na necessidade e possibilidade de todos os crentes viverem uma vida de santidade e inteira consagração a Deus. O verdadeiro avivamento, ele é intercessor. Ele leva os crentes a rogar ao Pai Celeste por aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. E concluímos com o seguinte: nesta lição nós aprendemos que é necessário as igrejas, os crentes em geral, se envolver na busca incessante do avivamento, despertamento e reforma espiritual tão necessários, agora que se aproximam os fins dos tempos e a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste pensamento do pastor Claudionor Correia de Andrade, você pode perceber que existe o verdadeiro avivamento espiritual e existe o falso avivamento espiritual. Portanto, nós temos que tomar cuidado e nos atentarmos, porque conforme vai se aproximando a vinda de Jesus Cristo, os falsos avivamentos, despertamentos, não passa de emocionalismo, não passa de um oba-oba evangélico. Então nós precisamos ter cuidado e buscar o verdadeiro avivamento espiritual, a verdadeira reforma espiritual que muda o homem de dentro para fora e de fora para dentro também, que prepara o homem para o encontro com Cristo, que fala de santidade de vida, que fala de transformação de vida, que fala de um novo nascimento. Por isso é necessário nós, como rei Ezequias, pararmos um pouquinho, olharmos para Deus e buscarmos uma reforma espiritual individual e coletiva para toda a igreja do Senhor.
Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus. Se você gostou do conteúdo, então nos ajude a crescer este canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo e compartilhar com a sua igreja. Estas ações ajudam o crescimento do canal e você terá ajudado outras pessoas que necessitam deste conteúdo. A próxima lição é de número 12, o reinado de Josias. Te aguardo aqui na Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.